Primeiramente, é o seguinte, quando se diz, né, que o Brasil é um Estado inchado, né, que tem muito funcionário público, quero informar que apenas 12% da população no Brasil ocupa cargos públicos, enquanto que a média dos países desenvolvidos é de 21%. Então, é uma grande mentira que se fala. Em segundo lugar, eu queria colocar sobre os ganhos, né, os privilégios. Né? Nós temos 73% do funcionalismo público municipal, por exemplo, ganhando até 4 salários mínimos. Então, não é verdade, né, que exista a esmagadora maioria do serviço público ganha mal, entende? A terceira questão é que tem parlamentares que são capazes de dizer que têm direitos e deveres, que têm muitos direitos, como se... Peguemos aí a pandemia e o SUS, né? O Sistema Único Público de Saúde. Tem alguém capaz de criticar o que foi o desvelo, o que foi a dedicação, o risco dos trabalhadores do Sistema Único Público Universal de Saúde? Professores ganham R$ 2.000 nesse Brasil da educação pública. 90% da educação no ensino fundamental é pública no nosso país. Isso é uma grande mentira, entende? Então, quando se fala então em falar em privilégios, se fala em bom, o judiciário, o legislativo, a cúpula do judiciário e do executivo não é atingida. Então, os deputados da direita gostam de falar, bom, o judiciário também seria favorável, mas os militares não. Está aí o Globo de hoje, a primeira página. Mais de 5 bilhões a mais, 17% de aumento de folha. O salário do funcionalismo público está congelado desde 2016. Tem a PEC 95, a PEC do teto, que impede qualquer expansão. Não tem mais concurso público com Temer, com Bolsonaro. É a lógica do Paulo Guedes, né? Então, o que está se fazendo é que esta lógica é para mentir ao povo que o Estado é gigante. Não, pelo contrário. Nós sabemos que o Paulo Guedes quer liquidar com o Estado brasileiro. O Estado só deve servir ao mercado financeiro. O que era a subsidiariedade? É entregar voucher para saúde, para educação. Se liquida com a ideia constitucional de que a educação é um direito do cidadão, é um dever do Estado. A mesma coisa vale para a saúde. Então, é óbvio que eles querem liquidar o Estado brasileiro. E aí eu vejo que tem pessoas que vão dizer assim, na verdade, o servidor público não trabalha, quer jogar o cidadão comum que ganha um salário mínimo ou não ganha nada, ou está na informalidade, para dizer que o servidor público é aquele que vai servir ao público. A esmagadora maioria serve ao público. Por que vocês não colocam em votação o extrateto? Pelo contrário, fizeram aí a modificação por portaria para militares acumularem aposentadorias gigantes, que são a cúpula militar, R$ 66 mil. Ninguém fala nada. Por que vocês não falam isso? Então, vamos votar por unanimidade? Manter o teto constitucional? Não. O problema é outro, é botar uma granada no bolso do funcionalismo público. E eu queria, pessoalmente, dizer que eu fiz essa pergunta ao ministro Paulo Guedes, né, onde ele tirou esse número de 300 bilhões de economia em 10 anos. É uma mentira, entende? E ele falou até em 450 milhões. Nós mandamos requerimento de informação que não foi respondido. Ele não foi capaz de dizer, de apresentar os números. Sabe por quê? Esse número é uma fantasia para ele falar para o mercado financeiro. E eu quero dizer o seguinte, na verdade, a maioria, uma grande parte dos parlamentares vai votar porque tem as emendas do orçamento paralelo, do tratoraço, que nós precisamos abrir esta CPI imediatamente.
Por isso esse silêncio. Não é porque são a favor de reforma administrativa, não. Tem muita gente votando com o governo, ganhando mega emendas, e é isso que nós precisamos denunciar e esclarecer. E é lógico que eu não poderia deixar de falar, né? Quem é que não tem limites? Quem não tem limite é o presidente da República. Alguém que debocha de 450 mil famílias que estão em luto. Alguém que debocha passeando de moto, como se fosse um Mussolini moderno, pelas ruas do Rio de Janeiro, gastando dinheiro público, né? Enquanto não responde à pandemia. Pelo contrário, a época é de orçamento de guerra que o Paulo Guedes não quer. O Paulo Guedes não queria o orçamento de guerra, não queria auxílio emergencial, ele só fez isso porque era inevitável. E o povo sabe que a saída é por aí, é com distribuição de renda, é com vacinação. Por isso, é óbvio que quem não tem limite é genocida. Está ele aí, responsável por indicar cloroquina, charlatanismo político. E este cidadão precisa sofrer o impeachment imediatamente, senhora presidente. Obrigado.